Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharvaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shrute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajya Kacharya Astottara Satasya Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Siddhanta Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para então dar sequência ao estudo do Uddhava Gita. Então nós vamos dar sequência lendo o verso 45, a gente leu na última aula e eu expliquei sobre as pessoas que são rendidas a Krishna e devotam a sua sobrevivência, subsistência exclusivamente ao que Krishna oferece, ao que Krishna provê. Só que aqui nesse verso também tem um outro ponto que é interessante, que quando diz que se por qualquer chance eles comem alguma comida contaminada, eles não são afetados, assim como o fogo que queima todas as substâncias contaminadas colocadas dentro dele. Bom, aqui nós podemos ver o exemplo de Prahlada Maharaj. O Prahlada Maharaj, quando era ainda uma criança, o pai dele, Hiranyakashipu, grande demônio, tentou matá-lo várias vezes. E ele também se utilizou de veneno. Ele colocava veneno no alimento de Prahlada Maharaj. Só que Prahlada Maharaj oferecia esse alimento sempre para Krishna. E assim Krishna purificava aquele alimento, transformava aquele alimento em prashada, em misericórdia. E assim Prahlada se alimentava daquele alimento e não era afetado pelo veneno. Tá? A partir desse exemplo, nós podemos concluir que qualquer coisa que nós comemos, devemos oferecer para Krishna, não importa. Eu já vi até muita gente falando, mas a gente tem que só comer orgânicos, os alimentos que têm agrotóxicos são alimentos que fazem mal. Oferece para Krishna. Você precisa ter fé na transmutação. Você precisa ter fé na relação direta que há com Krishna, no poder do mantra que o Guru deu para a gente, no poder que o
o guru tem de se relacionar com Krishna e oferecer aquele alimento, você precisa ter fé nisso. Os materialistas não têm fé. É por isso que os veganos não entendem quando nós oferecemos o leite de uma vaca que veio da indústria. Eles acham que isso é contribuir para a indústria. Não. Isso é a única forma que nós temos para aliviar e liberar a alma daquela vaca, para que ela saia daquele ciclo kármico, purificando ela, oferecendo aquele leite dela para Krishna. Porque Krishna tem esse poder, só ele tem esse poder. Ninguém é capaz de se autopurificar. Ninguém pode purificar a si mesmo, purificar os seus próprios karmas negativos, não pode. Nem os positivos. Só Bhakti pode fazer isso, só Krishna pode fazer isso. Não é que Bhakti faça isso por si só, é porque nós estamos oferecendo a Krishna, ele vai fazer isso. Ele vai purificar. Ele vai liberar a alma daquele animal. Só que quem não tem conhecimento de vida espiritual, não tem fé. Não tem relação com Deus. Fala em Deus como se fosse uma ideia debatida por acadêmicos. E aí ela tem uma visão meramente materialista e ela depois atribui a todos que não seguem aquela filosofia dela a pecha de pessoas, vamos dizer, insensíveis, atrasadas, pessoas cruéis que estão alimentando uma indústria. Realmente, se eu fosse ver pelo ponto de vista dessas pessoas materialistas, com certeza a conclusão que eu tiraria seria a mesma. Por quê? Porque parece que é. Parece que é, mas muita coisa nesse mundo parece que é, mas não é. É por isso que a gente tem que ir fundo no estudo, a gente tem que ir fundo na prática, a gente tem que ir fundo na associação com os santos, ouvir dos santos. Qual é a verdade? Calar um pouco a nossa voz interna, nosso desejo de querer ter opinião própria. Na vida espiritual isso não vai funcionar. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, amigo meu da faculdade, inclusive. Cara, muito gente boa, um grande amigo, mas tem ideias totalmente diferentes das minhas hoje em dia. E eu estava explicando a ele como é importante nós aprendermos com um mestre e não sozinho, ou em grupo. Porque ele tem um grupo de estudo com outras pessoas que são também estudantes, não há nenhum mestre ali dentro. E ele fala que todos aprendem ali juntos, compartilhando coisas. Eu falei, nossa, de duas uma. Ou vai levar várias vidas até chegarem numa conclusão, ou não vamos chegar em conclusão nenhuma. Por quê? Porque são várias pessoas ignorantes, né? Talvez sem a consciência do nível de ignorância que elas têm. E sem alguém que já tenha muita experiência, ou se não autorrealização, para observá-las e dizer, você precisa melhorar nisso, você precisa evitar aquilo. E eu falei para ele, olha, esse método é um método muito novo, muito progressista, que, na verdade, não tem nenhuma garantia de que você vai ser bem-sucedido. Tá na cara isso. E ele falou o seguinte, esse é o processo moderno de aprendizagem. Essa coisa de você escolher um guru, seguir um mestre, isso já é coisa do passado, já está ultrapassado. A gente não faz mais isso hoje em dia. Eu falei, nossa, assim, me deu, né, uma certa dó, assim, porque eu falei, poxa, é uma pessoa que veio da faculdade de filosofia, né, formada em filosofia, um cara inteligente, né, mas inteligência para quê? Inteligência é quando a gente aprende a aprender. A pessoa inteligente é aquela que sabe aprender. É aquela que vai aprender o processo de aprender. Essa é inteligente. Agora o cara que sai aprendendo um monte de coisa, memorizando um monte de coisa, não pode ser considerado inteligente. Por quê? Aquele conhecimento dele não tem aplicação. Não é um conhecimento que já foi comprovadamente eficaz.
né, dentro da história da humanidade. Vejam bem, o conhecimento védico ele vem passando por todas as fases de transformação do ser humano há milhares e milhares de anos. E ele vem sendo usado por todos esses seres humanos, independente da época, independente da classe, independente do país, não importa. Por quê? Porque é um conhecimento eterno, um conhecimento comprovadamente eficaz. E nós precisamos ouvir de um mestre, nós precisamos ouvir de uma alma autorrealizada. Tá? Do contrário, não há qualquer saída para nós. Nós não somos autodidatas na espiritualidade. Existem raras situações em que, na vida material, inclusive, alguém se torna um autodidata. Não é o padrão do ser humano. Então, na vida espiritual pode ocorrer? Pode. Mas nós não tiramos a exceção pela regra. A regra continua sendo a mesma. Tá? Isso é muito importante. Muita gente hoje em dia tenta argumentar contra um posicionamento ou uma regra pela exceção. Tá? Bom, vamos então voltar aqui, senão eu começo também a divagar demais por diferentes áreas do conhecimento. Eu sei que vocês gostam de ouvir essas análises, mas vamos aqui então equilibrar um pouco, né? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Senão cada verso desse dá para ficar horas e horas falando, né? Mas enfim. Verso 46. Um devoto puro, assim como o fogo, ele... cadê? Perdi aqui. Um devoto puro, assim como o fogo, ele às vezes não é visível. E outras vezes pode ser visto. O fogo muitas vezes é invisível, né? Tem fogo invisível também. Fogo que você só sente queimar, você não vê. Para o benefício das almas condicionadas, que estão desesperadamente buscando por felicidade, um devoto puro pode atuar como o mestre espiritual e, assim como o fogo, ele pode queimar o pecado dos seus discípulos por aceitar misericordiosamente o serviço deles. Então, quando nós servimos o mestre, quando nós servimos um guru, um Vaishnava de modo geral, nós estamos queimando os nossos pecados pela misericórdia dele. Então, o guru é uma grande fogueira. Ele queima não só pecados, queima karmas, queima um monte de coisa. Na verdade, quem basicamente nos purifica é Gurudeva. Nós, pessoalmente, não conseguimos nos purificar, nos limpar. Tá? 47. A superalma, onipresente, ao entrar em diferentes corpos de diferentes espécies de vida que foram criados por sua própria energia, né, energia divina, aparenta assumir aquela identidade daquela entidade viva. Assim como o fogo, ele parece manifestar diferentemente, né, em madeiras que têm tamanho e forma diferente. Ou seja, o fogo ele vai se moldar de acordo com o tamanho e a forma daquele pedaço de madeira que queima. Então parece também que a superalma ela está assumindo a forma daqueles corpos das diferentes espécies. 48. Os estágios da condição corpórea, começando com o nascimento e terminando com a morte, não afetam a alma eterna. Assim como a nossa visão da lua
crescente e da lua minguante não afetam a lua em si. Essas mudanças ocorrem, na verdade, devido ao quê? Aos movimentos imperceptíveis do tempo. Apesar do corpo se transformar, a alma não se transforma. Apesar da gente ver fases na lua, a lua não está se transformando, ela não está diminuindo ou aumentando. Tá? Muita gente fala, fulano é uma alma muito velha, fulano é uma alma muito antiga. Não existe alma antiga ou alma velha ou nova. As almas, elas são sempre eternas. Agora, existe o quê? Alguém que já tem a consciência material desenvolvida por encarnar diversas vezes, por já ter aprendido, mas isso é a consciência dela, é o corpo sutil, mente, inteligência, falso ego, tá? A compreensão dela, que é madura, mas não é a alma, tá? Então vejam que todos esses conceitos, eles sempre precisam de uns ajustes. Essas frases feitas, né, elas sempre precisam ser ajustadas, porque elas generalizam demais. Tá? A ignorância, ela tende a generalizar, porque a ignorância, ela não vê as sutilezas de um processo. Ela vê de longe, ela vê como se fosse um embaçado. Desse embaçado ela vai ver talvez uma cor ou duas cores. Mas quando você clareia, quando você remove aquela névoa, né, aquele embaçado, aí você percebe que há detalhes, que há sutilezas, que há cores diferentes, que há uma expressão por trás. Né? Então, só para comparativamente entender que a grande maioria das pessoas fala e pensa de maneira generalizada, não consegue ir mais profundo, não consegue ver as digressões do pensamento, dos conceitos e da própria realidade, consequentemente. Tá? Então, muitas vezes eu penso assim, se alguém perguntasse tal coisa para mim, não teria uma resposta sim ou não. Eu teria que pelo menos ficar ali meia hora, uma hora explicando uma simples resposta. Mas você vê que as pessoas conversam rapidamente, né? Principalmente na internet, né? Em vídeos, em apresentações de ditos pensadores, né? É tudo muito rápido, parece um ping-pong de ideias. Não dá para ser assim. É tudo muito superficial. Eles se satisfazem, a audiência também se satisfaz, porque a audiência tem também uma inteligência rasa, e assim a banda toca. E a gente vai aqui tentando cada vez mais ir profundo, tentando cada vez mais abrir os detalhes, abrir mais parênteses, para a gente poder entender a realidade como um todo, através das palavras de Krishna. Tá? Verso 49. O bom é que o Uddhava Gita, ele permite isso, porque o Uddhava Gita são ensinamentos bem simples, tá? Comparando com o que o Vaishnavismo oferece, mas não são simples comparando com o que a humanidade hoje entende. Então é bom que nesse contexto eu posso esclarecer muita coisa nesse nível mundano, a partir do Uddhava Gita. Tá? Diferentemente do livro que a gente leu anteriormente, que era Os Segredos do Bhagavatam, com o qual eu não posso traçar quase nenhum paralelo com a nossa realidade, porque ele pertence a uma outra dimensão, a outra realidade transcendental. Mas é bom que o nosso estudo ele tem que ser assim também bem equilibrado. Tá? A gente vai lá no mais elevado, depois volta, olha onde o nosso pé está fincado, trabalha naquela região, depois vai de novo, olha lá para cima, tá? E assim a gente vai equilibrando o nosso estudo, isso é muito importante. Tá? Gurudeva fazia isso sempre. Gurudeva apontava para a meta e depois apontava para o seu pé. Falava, mas você está aqui. Não se esqueça disso. Vamos trabalhar primeiro isso aqui, mas sempre de olho também na tua meta. Aonde você quer chegar, isso é muito importante. Tá? Bom, 49. As chamas do fogo aparecem e desaparecem a todo momento, mas isso não é visto
ou não é percebido por um observador casual. Você não consegue perceber as mudanças dos movimentos da chama de um fogo. É muito rápido aquela mudança. E está sempre em movimento. Né? Da mesma forma, as ondas de um rio, elas fluem sem parar. Assim como as correntes de um rio poderoso. E assim também elas causam o quê? Nascimento e morte para os inúmeros corpos das entidades vivas. E ainda assim a alma, que é forçada a mudar de posição, né, por várias vezes, não pode perceber como o tempo está trabalhando. Vamos tentar entender isso aqui. Aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz o seguinte, de Srila Bhaktisiddhanta, vamos ler o de Bhaktisiddhanta, ele diz o seguinte, o nascimento e a morte da entidade viva é causada pela ação poderosa do tempo. Assim como o fogo, às vezes, aparenta aumentar de tamanho e, às vezes, diminuir. Essa condição aparente do corpo material varia, mas a alma ela se mantém inafetada. Tá? Ou seja, o corpo se transforma, ele cresce, envelhece, adoece, mas a alma permanece sempre ali preservada. Ela não se transforma. Aqui vocês podem notar que é basicamente a mesma coisa que ele falou no Bhagavad Gita para Arjuna. Então ele vai também aos poucos, mas depois ele vai entrar em temas muito mais profundos. Tá? Isso aqui é só o comecinho. Para vocês terem uma ideia, a gente está na página 57 de um livro de 811 páginas. Tá bom? Então os assuntos vão ficando cada vez mais profundos. Falta muito para a gente ainda chegar no clímax. E as pessoas geralmente tendem a perder a paciência de esperar chegar lá. E acabam não conseguindo construir aquela base para quando chega aquela informação final, ela possa entender da melhor maneira possível. É por isso que os nossos mestres, eles dizem, leia o Srimad Bhagavatam completo e depois chegue no 10º canto. Né? Para você chegar no 10º canto, por que Vyasadeva só colocou as informações da Rasa Lila de Krishna no 10º canto, não no 1º canto? Ele começou falando de criação do universo, começou falando de várias coisas assim muito básicas. Por que ele fez isso? Porque a gente precisa ter o mínimo de conhecimento para quando chegar lá poder entender e absorver de maneira completa. Tá? Muito bom. É claro que se você não quiser ler o Bhagavatam inteiro, tintim por tintim, você precisa pelo menos saber do que se trata cada pedaço, cada canto, as histórias principais que vêm antes do 10º canto. Isso é básico, isso é fundamental. Tá? Não adianta você querer já pular para a Rasa Lila de Krishna, porque você vai ficar simplesmente perdido e pode inclusive achar que aquilo tudo ali não faz o menor sentido, porque você não teve uma preparação com os tattvas, com os conceitos básicos, né, necessários para você entender os mais elevados. Então, em vida espiritual não existe atalho. Você tem que caminhar a estrada toda, não adianta. Quanto mais você tenta fugir, escapar, pegar atalho, mais você se perde. Você precisa voltar desde o começo. Então, paciência. Eu sei que a vida moderna ela gera muita ansiedade. As pessoas têm muita ansiedade. As pessoas estão assim... a ansiedade hoje é a principal patologia, né, da humanidade. Antes era a depressão, agora é a ansiedade. E a ansiedade gera depressão, obviamente. Então vem uma coisa puxando a outra.
Então a gente tem que sempre procurar se acalmar, respirar fundo, não perder o contato com a respiração, não perder o contato com o tempo natural das coisas, com o andamento das coisas, né? Quando pega alguma coisa para ler, esteja inteiro ali. Quando você vai ouvir uma aula, esteja inteiro ali para aquela aula. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Não dá certo. Você consegue fazer atividades funcionais ao mesmo tempo, mas atividades reflexivas, atividades que requerem a sua total atenção, não dá para fazer ao mesmo tempo. No máximo, com uma ou duas atividades paralelas. Eu sei que tem gente que dirige ouvindo as minhas aulas, eu sei que tem gente que lava a louça ouvindo as aulas, né, ou arruma a casa, tudo bem. Mas você tem que estar se preparando para aquilo, você precisa estar totalmente voltado para aquilo. Quando você vai ler alguma citação, algum post importante, dedique-se, foque a sua atenção naquilo. Não leia como se, tá bom, já vi. Não, agora o próximo. Não. Porque primeiro, você não vai absorver nada. Segundo, você não vai conseguir muitas vezes nem entender o que foi passado. Você acha que entendeu, mas não entendeu. Então você precisa parar, ler, refletir, né? Repetir para si mesmo o que estava escrito, né? Fazer aquele exercício de reflexão, ok, eu entendi isso, agora eu vou ponderar sobre isso, eu vou meditar sobre isso. Aí você aprende, aí você avança. Tá? Eu vejo devotos que já estão há anos e anos, mas não saem do lugar, estão patinando ali. Por quê? Porque não estão estudando da maneira correta, não estão se dedicando da maneira correta. Tá? Isso é muito importante. Ok? Muito importante. Bom, verso 50. Assim como o sol evapora grandes quantidades de água e as envia de volta para a terra na forma de chuva, o devoto santo aceita qualquer alimento oferecido a ele, qualquer coisa oferecida a ele. E quando uma pessoa adequada se aproxima dele e pede algo, ele então dá aquela coisa que ele recebeu para aquela pessoa. Assim, ambos aceitando e renunciando os objetos dos sentidos, um devoto ele não está preso a isso. Então, pode ser muitas vezes que a gente dê coisas para os Vaishnavas, para Gurudeva, e ele guarde aquilo. Mesmo que ele não vá usar para ele, mas ele sabe que ele pode dar para alguém aquilo. Ele não é uma pessoa egoísta, possessiva, que vai colecionar coisas, não. Eu me lembro que certa vez, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele falou isso. Ele estava explicando como uma vez perguntaram para ele o seguinte: Maharaj, qual o tamanho de camisa que você veste? A gente quer te dar uma camisa. Ou qual o tamanho de sapato que você calça? A gente quer te dar um sapato. E Maharaj falou assim: eu calço todos os tamanhos, eu visto todos os tamanhos. O que ele quis dizer com isso? Que o que quer que você dê para ele, ele vai aceitar. Ele vai fazer um bom uso, ele vai dar para quem precisa, caso ele não precise ou caso ele não possa usar. Então, esse é o pensamento do Vaishnava. Principalmente Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que estava absorto sempre pensando em como poder servir o próximo. Sempre. Isso é raríssimo. Você pode pegar qualquer grande personalidade aí, caridosa do mundo cristão, do mundo budista, você não encontra esse nível de absorção. Tá? Isso é raro. Pode até encontrar, mas é raro. Tá? Não estou aqui afirmando, não quero ser também ofensivo nesse sentido, mas é raro. Até entre os Vaishnavas mesmo, isso é raro. Tá? 51. Mesmo que esteja refletido em vários objetos, o Sol nunca está dividido. E ele também
não tem nada a ver, ou seja, não tem nenhuma relação com o seu próprio reflexo. Apenas pessoas tolas podem considerar que o Sol está dividido. Da mesma forma, embora a alma seja refletida através de inúmeros corpos materiais, ela permanece indivisível e não material. Ou seja, a alma pode encarnar em diferentes corpos. Mesmo assim, ela permanece indivisível e não material. Ela não se afeta com a natureza material do corpo. 52. Não devemos nos envolver demasiadamente com apego por nada ou preocupação por alguém. Do contrário, isso nos levará a uma grande infelicidade, assim como o tolo do pombo. Aqui ele comparou com um pombo. Não sei o que ele quis dizer. Vamos ver se aqui no comentário tem alguma explicação. Não tem. Mas no próximo verso tem. No verso 53 ele vai explicar. Lembrando que nós estamos agora falando sobre os ensinamentos dos 24 gurus. E o pombo é um deles. Então no verso 53 ele vai explicar. Existia um pombo que vivia numa floresta junto com a sua esposa, a pomba. E ele então construiu um ninho adequado dentro de uma árvore para viver durante muitos anos na companhia da sua esposa. 54. Os dois pombos, conscientemente, executavam as suas atividades e deveres de chefes de família, de pais de família. Seus corações estavam amarrados pelas cordas da afeição e eles estavam apegados e atraídos um pelo outro, pela beleza física e pelos humores. Assim, eles se uniram completamente pelos nós firmes do afeto. 55. Inocentemente depositando fé no futuro, os pombos descansavam, sentavam, caminhavam, conversavam, brincavam, comiam, etc. Como todo casal faz as suas atividades. 56. Ó rei, sempre que a pomba desejava algo, ela se aproximava do seu esposo e com olhares afetuosos e conversas doces, ela conseguia seduzir o seu marido, cujos sentidos não estavam controlados, para que ele provesse tudo o que ela queria, mesmo com grande dificuldade. 57. Assim a pomba, ela acabou ficando grávida pela primeira vez. Quando chegou o momento, ela então colocou vários ovinhos no ninho na presença do seu marido. 58. Quando os ovos chocaram, bebês de pombo com um corpo muito tenro e penas muito fininhas foram criadas então pela potência inconcebível de Krishna, de manifestar a vida. Então assim eles romperam os ovos. 59. Os dois pombos ficaram muito apegados às suas crias
E assim eles ficaram muito felizes ouvindo aquele canto meio infantil dos pombinhos, mas que soava muito doce para eles. E assim, com amor e afeição, eles começaram a cuidar dos pombinhos, fazendo com que eles crescessem saudáveis. 60. Os pais pombos ficaram muito felizes observando como as suas crianças cresciam, como eles cantavam, como eles faziam movimentos ao redor do ninho, e também as suas tentativas de voar eram muito agradáveis de se ver. Vendo como as suas crianças estavam satisfeitas, também os pais ficavam satisfeitos. 61. Assim, iludidos pela energia ilusória do Senhor Vishnu, os pais pombos, que eram muito apegados, né, um ao outro, continuavam então a cuidar dos seus filhos, muito embora passassem por grandes dificuldades. 62. Um dia, os pais pombos, que estavam ali cuidando dos seus filhos, que dependiam deles, né, deixaram o ninho para encontrar comida, tá? E foram voar pela floresta por um longo tempo, buscando alimento. Então um dia veio um caçador que estava vagando pela floresta, e ele viu os bebês pombos caminhando em cima do ninho. Então, jogando a sua rede, o caçador então capturou-os. A mãe e o pai, pombos, que sempre estavam muito ansiosos para cuidar dos seus filhinhos, ficaram totalmente perdidos, desnorteados, voando pela floresta, procurando alimento. E assim, quando eles encontravam algo, eles voltavam, né, para o ninho. Quando a mãe pomba viu que os seus filhos estavam presos na rede do caçador, ela ficou muito angustiada. E ela começou a chorar bem alto e voou na direção deles para tentar salvá-los. Ela então desejou se manter ali firme, presa por aquele sentimento materno pelos seus filhos. E ela foi ficando cada vez mais preocupada. E assim, sob a influência ilusória do Senhor Supremo, ela ficou praticamente louca ao ver os seus filhos ali naquela situação. Mas o que aconteceu? Ela acabou também ficando presa nas redes do caçador. Quando o pai pombo viu os seus filhos, que ele considerava, na verdade, mais queridos do que a sua própria vida, junto com a sua esposa, que também ele considerava, né, mais importante do que a própria vida dele, presos naquela rede do caçador, ele também ficou terrivelmente apavorado e começou a lamentar de maneira patética, ou de maneira muito sentimental. O que ele disse? Ele disse: a minha vida agora foi destruída. Né? Quão tolo eu sou, porque eu nunca pratiquei nenhuma atividade piedosa ou religiosa. Eu negligenciei meu próprio interesse, né? E assim acabei falhando em cumprir com o quê? O propósito da minha vida. Minha família, que era a base de toda a minha
a base das minhas atividades religiosas, econômicas e da gratificação dos sentidos, agora foi levada embora. Minha esposa e eu formávamos um casal muito adorável. E ela, com muita fé, me servia, né? E eu costumava adorá-la como se fosse uma deidade. Agora que ela se foi, me deixou só. Ela foi o quê? Ela foi residir nos planetas celestiais com as minhas crianças, com os meus filhos. Eu sou, na verdade, um pombo miserável, né? E minha esposa e meus filhos estão mortos. Por que eu deveria continuar a viver? Meu coração está tão amargurado por conta da separação, da saudade da minha família, que eu agora não tenho mais razão nenhuma para viver. 71. Assim como o tolo pombo olhou para os seus pobres filhos ali, presos na rede, né, próximos da morte, tentando ali livrar-se daquela rede, né, então ele perdeu totalmente os seus sentidos e também caiu na rede do caçador. 7.2. Após o cruel e ambicioso caçador ter capturado o casal de pombos e seus filhos, ele, muito feliz, voltou para a sua casa. 7.3. Aquele que é muito apegado à família, ele se torna sempre o quê? Ele fica sempre o quê? Atordoado por ansiedade e desespero. Assim como o pombo, a sua única esperança era encontrar o quê? Um prazer nas atividades sexuais com a sua esposa, enquanto ele se ocupava em manter a sua família. Uma pessoa materialista, ela sofre da mesma forma, sofre junto com todos os seus membros familiares. Ou seja, uma família que desfruta unida, ela sofre unida. Basicamente é isso que está sendo dito aqui. 7.4. Se uma pessoa que, após alcançar uma forma de vida humana, que é como a porta, o grande portão para a liberação, se apega à vida familiar, como se fosse um pássaro tolo, como dessa história, então ele deve ser considerado, ele é considerado pelas pessoas sábias como aquele que subiu no ponto mais alto de uma montanha apenas para tropeçar e cair de lá de cima. Então, muito bom esse ensinamento aqui que o Avadhuta teve com o pombo, tá? Ou seja, quanto mais nós nos apegamos à vida familiar, utilizando esse nascimento humano, que é muito raro, né, para o desfrute familiar e não para a vida religiosa, é como se nós tivéssemos chegado no topo. O topo seria no topo das espécies, né, que é o corpo humano, e depois tropeçado e caísse de lá de cima daquela montanha. Ou seja, você vai se arrebentar. Não vai ser um resultado positivo. Tá? Então, enquanto você está numa vida de animal ou de inseto, tudo bem. Você não tem a consciência do que é religião. Mas quando você recebe o corpo humano, você não tem desculpa mais. Agora você sabe qual é a meta da vida. Você sabe para que, né, a alma chegou até esse corpo humano. Porque agora a alma quer se relacionar com Deus. Tá? E você precisa usar esse nascimento humano para isso. O nascimento humano não é para você ficar desfrutando da vida. Tá? Essa é uma mensagem direta, clara e direta. Krishna nunca poupa palavras para
nos mostrar a realidade, como ela é. E sem esses choques de realidade, sem essas palavras, eu sei que elas são amargas para muitos, você jamais sairia do seu ponto de conforto, da sua zona de conforto. Tá? Então, a função do mestre, aqui no caso Krishna, ele está como mestre, né? Não como Deus. Ele está como guru aqui, está passando ensinamentos. Se ele não tira você da zona de conforto, ele não é um bom guru. E o que a gente mais vê hoje são gurus que ficam alisando, né? Criando toda uma coisa assim de conforto para os discípulos. Não muda nada o que você está fazendo, está tudo perfeito, né? Segue como você está. Me adora, dá uma doação para mim, está maravilha. Não precisa mudar hábito nenhum. Para que mudar hábito? Vem que a gente vai fazer um satsanga, a gente vai cantar uns mantras muito bonitos, vem aqui uma banda super talentosa, olha, você vai fechar os olhos, você vai se transportar, né, para os planetas celestiais. São os próprios Gandharvas aqui encarnados. Olha só, vamos aqui para o nosso satsanga espiritual. Aí o guru vai dar aquela palestrinha morna, né? Enfim, isso não é um guru de verdade. Não é um guru de verdade. Um guru de verdade, ele tem que tirar você da zona de conforto para começo de conversa. Depois ele vai dar umas chibatadas, umas boas chibatadas, né? Vai bater um pouco, porque tem que bater também, né? Bater no sentido figurado, tá? Às vezes rola no sentido literal mesmo, tá? No ashram, às vezes o guru bate mesmo, mas é algo raro. Meu Gurudeva batia às vezes, né? Às vezes não, eu diria muitas vezes ele batia, muita gente, né? Mas é porque era necessário. E os brahmacharis que tinham fé agradeciam por aquilo. Agradeciam, imagina. E eu, inclusive, eu lamento porque ele nunca me bateu. Tá? Gurudeva nunca me bateu. Uma vez ele torceu a minha orelha assim, mas foi até brincando, na verdade. Foi meio que uma brincadeira, se ele não estava sério. Sabe quando a gente brinca que está dando bronca? O Gurudeva sempre foi muito, muito doce comigo, assim, na verdade. Uma vez até ele levantou a mão assim, também brincando, fingindo que ia me dar um tapa na cara, e eu fechei o olho, né, já esperando para levar, já assim torcendo, então vai, agora vai, né? E aí o tempo passou, eu vi que eu não levei o tapa. Quando eu abri o olho, ele estava com a mão assim parada na frente do meu rosto, com aquele sorriso aberto assim, né, como se você é tão caído que nem tapa você merece, entendeu? Essa que era a mensagem que o Gurudeva estava passando ali através daquele olhar, assim, você é tão caído, você é tão desqualificado que nem apanhar você, né, você merece, nem para apanhar você tem qualificação, entendeu? Uma vez até eu brinquei com o Spado Madhava Maharaj, falando, Maharaj, eu tenho orado diariamente para que Gurudeva me bata um dia, porque eu quero ter essa misericórdia, né? Nityananda Prabhu, quantas vezes já não bateu nos outros devotos, né? Só que tudo isso a gente não pode ouvir nem ver com olhos de esquerdopata, né? de revolucionário social, tá? A gente não pode ver com esse olhar, não, tá? Nem de educador construtivista, tá? A gente tem que ter uma outra visão da realidade para entender que isso faz parte de um processo amoroso de evolução, né, de educação daquele discípulo, tá bom? E isso então faz parte da vida Vaishnava, do mundo Vaishnava, tá bom? A gente vai encerrar aqui, a gente terminou então esse capítulo 1, e aí na próxima aula a gente continua com o capítulo 2, que é a história de Pingala, da prostituta, tá bom? Ficou aí hoje então a lição do pombo, não sejamos como pombos, né, apegados demais à vida familiar. Nós devemos cuidar dos nossos familiares, sim. Quem está na vida familiar tem responsabilidades. Não adianta também querer largar tudo para o alto e falar agora não quero mais saber de família, não. Você também não pode fazer isso, tá? Eu já vi algumas vezes Gurudeva negar a um pai de família
que ele fosse morar no templo como brahmachari, porque ele ainda tinha responsabilidades com o filho, por exemplo, né, que precisava de pensão, precisava de atenção, né, de presença, ou que a esposa estava numa situação de vulnerabilidade, e Gurudeva não deixava a pessoa renunciar, porque Gurudeva sabia que no fundo, ele queria escapar das responsabilidades da vida familiar, muito mais do que de fato ele queria se absorver, né, se aprofundar na vida espiritual. Isso aí tem muito também, né? Acaba sendo um escapismo. Porque Gurudeva conhece tudo e não deixava, né? Ele só aceitava brahmacharis que realmente estivessem livres, sem nenhum compromisso, para se dedicar à vida monástica. Do contrário, Gurudeva tinha muito senso de responsabilidade. Tá? Ele próprio deixou a sua casa e com esposa e 2 filhas pequenas. Tá? Não sei de quantos anos, mas assim, crianças. Não eram bebês, mas eram crianças. E nunca mais voltou. Tá? Só que, claro, elas tinham apoio da família, né? Elas não iam passar fome, não iam passar nenhuma dificuldade. Claro, também porque Gurudeva, a prática espiritual que Gurudeva ia manifestar no mundo, isso ia beneficiá-las, né? Quer queira, quer não. Então, existe muita diferença. Tá? A gente viu também na aula sobre Gaura Govinda Maharaj, que passou alguns dias atrás. Quem ouviu a aula sabe do que eu estou falando, quando ele teve que sair de casa, né? Quis também renunciar à sua casa, à sua família, foi ser monge. E a sua esposa, depois de um tempo, ela veio com uns documentos, porque ele tinha sido professor do Estado e tinha direito a uma pensão para a família. E ela veio com os documentos para ele assinar. Bastava que ele assinasse aquele documento e elas receberiam uma pensão vitalícia, tá, do governo. As filhas até os 18 anos, mas a esposa receberia. Ele se recusou a assinar aquilo. Ele falou, não sou mais essa pessoa. Eu não posso assinar por este homem que foi casado com você. Agora eu sou um sannyasi. Não respondo mais por aquela personalidade. O que ela fez, ela fez. Agora eu estou fazendo diferente. Eu sou agora uma outra pessoa. E ele não assinou. Claro, tendo plena fé em Krishna de que elas não iriam perecer, nada iria acontecer. Porque ele é um devoto puro. Tá? Os devotos puros, às vezes, vêm em famílias. Eles passam por situações que a gente poderia dizer mundanas, mas isso são passatempos. Tá? Isso são passatempos. E nós não podemos comparar a vida deles com a nossa. Depois eu explico melhor um pouco mais sobre isso. Tá? Agora o tempo já está se encerrando. E aí a gente vai entendendo aos poucos. Ok? Então todos tenham um excelente dia. Hare Krishna, Vanchakalpatarvesha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.